Olá pessoal, boa tarde. Sou Fabrício Saad. Sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui para falar sobre a digitalização no mercado de seguros. Vocês estão todos me ouvindo? Qualquer coisa, mandem para a gente perguntas, comentários. Lembrem de utilizar sempre a hashtag para que o comentário chegue até nós, tudo bem? Bom, eu queria começar esse nosso bate-papo me apresentando. Então, eu, além de estar sempre aqui na escola, a convite do pessoal da Funizeg, sou professor titular na área de Digital MBA na pós-graduação da SPM e também na Casa do Saber, aqui em São Paulo e Rio de Janeiro. E aí tenho alguns anos de experiência nessa área de Digital Inovação, especificamente aí falando no mercado de seguros. Comecei lá na AIG, já atuei como superintendente dessa área na Sul América, agora recentemente como um consultor senior advisor na AXA Seguros, aqui no Brasil. E é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês, hoje debatendo um tema tão importante, tão atual, todo mundo quer ouvir, não para de receber perguntas sobre as insurtechs, sobre o impacto da inovação nesse mercado de seguros, sobre as tendências, o que está acontecendo de novo. Então, vamos trocar um pouco mais de ideias sobre esse tema. Aqui, aproveitando, já dividindo os meus contatos com vocês, o nosso tempo aqui é relativamente curto, mas eu fico à disposição, né? Pode ser por e-mail, pode ser pelo LinkedIn, até mesmo via WhatsApp, se quem precisar de alguma coisa, quiser trocar ideia, compartilhe esses contatos com vocês. Eu acho que, antes de mais nada, a pergunta, né, que a gente tem que se fazer é: o que eu espero tirar desse webinar? Por que eu estou aqui hoje? E como eu estou me preparando? Eu acho que isso faz parte, né, para essa digitalização no nosso mercado. Bom, o que nós veremos? Nós falaremos um pouquinho de alguns conceitos básicos da digitalização, nós veremos algumas características e pilares da nova economia, que tem tudo a ver com esse movimento, falaremos de tendências, metodologias, os programas de inovação que já vem acontecendo, né, em grandes empresas, de certa forma, e alguns cases que a gente já tem observado em outros mercados, mais especificamente no mercado de seguros. Então, é um bate-papo aí previsto para durar cerca de 1 hora. A gente vai deixar, obviamente, no final, para responder algumas perguntas, algumas dúvidas que já estão chegando. Eu queria começar essa nossa conversa por uma constatação, né? Acho que todo mundo concorda que hoje falamos tanto em inovação, falamos tanto em digital, porque nós não entramos mais na internet, nós vivemos online, né? Todo mundo tem o celular no bolso. A brincadeira é: o pessoal esquece o filho no carro, no estacionamento, mas não esquece o celular. E essa que é a verdade. As pessoas hoje dormem com o celular, em média. A gente tem um estudo que mostra que são mais de uma centena de vezes que as pessoas consultam o celular ao longo do dia. Então, toda essa revolução mobile que o celular trouxe para a gente faz com que vivamos o tempo inteiro conectados. Para vocês terem uma ideia, nesse gráfico, a gente tem uma breve explanação do volume de dados que são trocados no Brasil, no mundo, em um minuto. Se a gente observar só o WhatsApp, são trocadas mais de 20 milhões de mensagens no mundo ao longo de 1 minuto. O Snapchat, que é uma rede social nova, né, para garotada, ele já tem uma audiência, um volume de conteúdo compartilhado em que o Facebook, em 3 meses, que o Facebook demorou 1 ano e meio. E por aí vai. E não para de surgir outros canais, outros meios, tudo isso inserindo a gente cada vez mais digital e fazendo com que essa realidade online para todos os negócios, ela venha com muita força. Então, isso foi assim em outros mercados, né? O mercado
mesmo de pagamento, meio de pagamento. Foi assim, passou por mercados como, mesmo de mobilidade, se a gente para ver que tem soluções hoje como o Waze, Uber, enfim, nas grandes cidades. E agora, recentemente, chegou forte nas fintechs, especificamente no mercado de seguros. Então, a gente já observa isso. Eu queria aproveitar uma provocação, né? A provocação do Steve Jobs, não à toa, era tido como o pai da inovação. E o Steve, ele falava alguma coisa que é muito, eu acho que pertinente para a realidade de hoje. O mundo, ele é, de certa forma, feito pelos inovadores. E aí você tem duas escolhas, né? Não inovar e ir a reboque do movimento, ou, sim, abraçar a causa da inovação, promover inovação na sua empresa, promover inovação no seu negócio e ser protagonista. E aí a gente, falando de Steve Jobs especificamente, a gente sempre lembra de um protagonista, né? De alguém que revolucionou toda uma indústria, que criou a Apple, depois criou a Pixar, enfim, outras indústrias, outros negócios, e que trouxe o digital muito mais próximo da gente. Eu gosto muito dessa frase aqui, que é uma frase do presidente do Google, o Eric Schmidt. O que ele fala? Ele fala, alguém em algum lugar, né, está mirando para nós nesse momento. Eu sei bem disso porque não há muito tempo atrás, nós mesmos estávamos em uma garagem. A mudança vem de onde a gente menos espera. Quando a gente para pensar que essa frase está sendo dita pelo presidente do Google, né, que é a companhia que teria tudo para ser, digamos, a mais acomodada do mundo, porque retém praticamente todo um monopólio, fatura bilhões com isso, a gente começa a entender que o mundo é desses caras, o mundo é dos inovadores, de quem faz diferente e de quem não está esperando as coisas acontecerem. O Google, para vocês terem uma ideia, ele cria, compra, desenvolve, enfim, junta nos seus negócios mais de 300 patentes ao ano. E interessante, cerca de 30% dessas patentes ele faz questão de matar. Ele faz isso antes que o mercado faça. Ele aprende, ele desenvolve coisas só para aprender com ela. Então, se a gente para pensar hoje nos carros autônomos, que já estão na rua, né, nos Estados Unidos, e logo a gente vai ver por aqui também, ele surgiu com a tecnologia que o Google testou lá atrás dos óculos 3D, dos óculos de realidade virtual, que ainda não funcionavam, mas eles aprenderam com essa tecnologia e colocaram nos carros. Então, foi a base dessa tecnologia. E aí, o que isso tem a ver com a gente? Né? Tudo. Quem se lembra dessa empresa aqui? A Blockbuster, nada mais, nada menos do que o grande case mundial, a maior empresa de ponto de venda no mundo, com milhares de lojas espalhadas pelo mundo inteiro. A Blockbuster, ela teve a chance, em 2004, se eu não me engano, de comprar o que seria um link, que se transformou na Netflix. Então, eles foram recebidos por 3 jovens que mostraram inovação para a diretoria da Blockbuster e falou, a gente tem aqui esse link, queria $50 mil por eles, por esse negócio, e a gente acha que tem um grande potencial. A Blockbuster falou, não, para que a gente vai comprar um link? Nós somos a Blockbuster, nós dominamos todo um segmento. Isso é besteira, é só um link de internet. E aí a gente já viu no que deu. Né? E o que a gente observa é que isso está acontecendo a uma velocidade exponencial e está acontecendo em todos os segmentos. Então, se a gente para olhar esses cases aqui, a Kodak, ela criou o que seria a fotografia digital em 1975 e deixou guardada essa tecnologia porque achou que isso iria, de alguma forma, corromper as margens dela, Kodak, com a impressão de foto. A Barnes & Noble, em 2001, também foi procurada por uma galera que depois, na realidade, era a Amazon, né? Fundou a Amazon, e aí a Barnes falou o seguinte, não, eu sou uma livraria, eu não entendo nada de internet, não preciso disso. Se vocês quiserem vender nossos livros, vocês vendam. E aí, 10 anos depois, a realidade que aconteceu com a Barnes, sendo uma gigante mundial do segmento de livraria, a gente já sabe o que aconteceu. Ela deu de presente para a Amazon o seu negócio. Hoje, se a gente olhar aqui todos esses negócios, Uber, WhatsApp, Waze, Airbnb,
em 2 anos, em 3 anos, o estrago que esses negócios causaram nos seus setores foi muito grande. Mas foi um estrago para o bem, porque todo o setor teve que se reinventar, se desenvolver, pensar em soluções novas. Então é isso que a gente vai falar aqui, né? Eu, particularmente, eu sou muito otimista. Eu vejo o digital em todo segmento e cada vez mais como uma evolução, uma oportunidade, né? Eu acho que sempre onde tem um risco, às vezes as pessoas observam muito risco, tem uma grande oportunidade por trás. E em qualquer segmento isso é verdade. Esse cara aqui, esse indiano, na verdade, compartilhando com vocês, foi meu orientador na Kellogg School. Então eu tive a oportunidade de fazer esse MBA com foco em inovação na Kellogg. E ele é o presidente da Kellogg Lab, que estuda várias inovações do mundo, né? Muhambir foi um dos caras que criou o Groupon, né, o modelo de negócio do Groupon. O que ele fala? Ele fala que a inovação está no ar. A gente tem um pouco a sensação de que, eu tive uma ideia, de repente você vai ver essa ideia já foi criada e implantada. Tudo isso devido a uma inteligência coletiva. Para inovar hoje, a gente tem que cada vez mais estar aberto a ouvir o outro, a co-criar, a fazer com que essa inteligência coletiva flua, né? Então, eu acho que é disso que a gente hoje está falando, de um mundo onde o usuário, cada vez mais, seja ele qual for, espera por serviços que façam diferentes. Por que o Waze surgiu e ganhou força? Porque o GPS nas grandes cidades não atendiam mais. Não atendiam mais porque, de alguma forma, não te dava informação do trânsito. Por que o WhatsApp surgiu e as operadoras de telefonia, depois mesmo dando SMS gratuito, não conseguiram voltar atrás desse hábito do consumidor? Porque a usabilidade do WhatsApp é muito diferente. Por que o Netflix surgiu e, de certa forma, acabou com o Blockbuster? Não porque o Netflix é malvado, né, ou que essa era a intenção, mas porque descobriu uma nova forma de fazer as coisas e a Blockbuster não conseguiu se adaptar. Então, acho que o mundo ele está pedindo isso. E se a gente para analisar quais são as bases, né, então, de toda essa evolução, a gente já falou aqui, acho que a primeira delas, sem dúvida, é o mobile. A gente tem aqui o novo comportamento do consumidor. Hoje o consumidor ele lidera cada vez mais um movimento em que ele, consumidor, pede, exige e acredita, por exemplo, no que é falado por outro consumidor, mais do que qualquer propaganda de empresa. Então isso também muda muito a nossa responsabilidade de interação com ele. A gente está falando de um mundo baseado em design, né, em prototipagem. Então é um mundo que começa desde a ideia de alguma coisa nova, passando pela jornada do consumidor, entender a jornada do consumidor, indo para a criação de protótipos que vêm dessa jornada e depois a validação disso no mercado. Tudo isso de uma agilidade muito grande. Então essa nova solução que a gente pensa, um novo serviço, um novo canal, está tudo sendo testado muito rapidamente. A gente fala de um mundo que hoje está baseado no que a gente chama de inovação reversa. Até pouco tempo atrás, a inovação ela vinha só dos países desenvolvidos. Hoje não, aqui no Brasil nós já temos vários cases de inovação em todos os mercados, em todos os setores, que estão exportando tendências para fora, isso na América Latina toda. Ainda falando de inovação reversa, cada vez menos é a inovação que vem de cima para baixo, cada vez mais a inovação que vem dos consumidores, que ajudam a cocriar e pedem por essas inovações, por essa novidade, chegando às organizações. A gente está falando de um mundo que é o mundo da uberização. Esse mundo da uberização é o mundo que trabalha a economia do ócio, né? Se eu tenho parado um carro, se eu tenho parado uma casa, no caso do Airbnb, ou vou sair de férias, vou colocar ele para ganhar dinheiro. Fala do compartilhamento, é um mundo que fala, que tem a ver com a desintermediação. Então, a gente precisa entender um pouco isso. E aí, nesse cenário, quais os comportamentos, né, a estimular? Quais os comportamentos que é importante a gente, de alguma forma, ter no nosso DNA e procurar
obter, por formação, uma inteligência cross-social e um perfil multicultural. Então, tá sempre antenado a conversar com pessoas diferentes, que pensam diferentes da gente, cada vez ajuda mais na inovação. Uma mente aberta e problem solver, quer dizer, uma mente aberta e focada em resolver o problema do usuário, e isso acaba tendo muita oportunidade para novos produtos, novos serviços. Vários dos cases que a gente já comentou surgiram daí. Cocriação, né, e aprendizado de novas mídias, então está o tempo inteiro estudando o novo, principalmente a internet, as mídias sociais. Fazer mais com menos, né? É um mundo que pede cada vez mais você ser criativo, e a criatividade, às vezes a gente acredita, colocar a ideia no papel ou tangibilizar essa ideia precisa de muito dinheiro. Não necessariamente isso é verdade. Tem vários cases que se mostram, como esse que a gente citou, o Waze surgiu com 10 mil, desenvolvido por 3 jovens. Que o dinheiro hoje, pelo digital, não é uma barreira. Ao contrário, eu acho que, parando para a gente analisar o mercado de seguros, o digital hoje ele é uma oportunidade até nesse sentido. Por quê? Há pouco tempo atrás, só conseguia fazer propaganda, publicidade, se você pagasse uma fortuna na TV, nas revistas. Hoje, no digital, não. Se você consegue entender como funcionam as mídias sociais, você gerando um conteúdo interessante, você tende a ter um resultado de geração de leads muito maior e muito mais certeiro do que se você pagasse numa mídia aberta. Isso é muito mais barato. Um comportamento tomador de risco, ser tolerante ao erro. A gente não pode ter medo de arriscar, né, de desenvolver um produto novo, de abrir um canal novo, de fazer uma nova parceria, de começar a atender o cliente no online como ele está pedindo. Tudo isso faz parte. E, obviamente, a disciplina, confiança, liderança, né, o digital pede muito esse comportamento. Nesse cenário, a gente começa a ouvir uma série de palavras, que eu digo que é o novo dicionário, né, do digitalês ou do inovalês. Como prototipagem, como problem solver, como fail fast, quer dizer, desenvolver as coisas rápida e aprender rapidamente com isso, com esse erro. Usabilidade, então foco no que é mais fácil para o uso para o usuário, um beta constante, colaborativismo, indústria, cidades criativas. Então, esse dicionário é uma coisa que já está entrando um pouco, cada vez mais na realidade de todos os segmentos, e do segmento de seguros também. Quando a gente vai entender um pouco o que isso quer dizer, tem 2 termos que eu acho que estão, de alguma forma, catapultando, 2 movimentos, catapultando todas essas mudanças que a gente vem observando no mercado. O primeiro é a economia criativa, né, que é o vínculo com o simbólico, que tem a ver com a tecnologia, tem a ver com as novas mídias, aí falando das mídias sociais, tem a ver com uma interlocução com as questões de propriedade intelectual, com gerar conteúdo, gerar entretenimento, com as pessoas muito mais enxergarem no seu movimento online alguma coisa, eu preciso ter aquilo do que eu vender aquilo. Né? Então, costumo dizer que nesses negócios da economia criativa e do colaborativismo, as pessoas compram mais do que você vende. E com o colaborativismo, a reinvenção de antigos comportamentos e padrões em um mundo cada vez mais incentivado por compartilhamento. Se a gente olhar os novos cases, inclusive no mercado de seguro, passa muito pela viralização, pelo compartilhamento, pela reinvenção da forma como a gente desenvolvia produtos em seguros, como a gente vendia produtos em seguros, e isso é assim em todos os mercados. Pensando na revolução digital como um todo, a gente poderia entender ela em 3 pilares. Um pilar são as características dessa revolução, o segundo, as tendências, e o terceiro, as metodologias, né? Da onde que vem essa inovação, como é que eu consigo inovar. Pensando nas características, a gente já falou, a maioria desses negócios, eles foram desenvolvidos enxergando oportunidades em gaps de serviços existentes. Então, geralmente, o que vem acontecendo eu tenho um serviço, ou eu tenho um produto. Aquele serviço, aquele produto hoje, de alguma forma, não atende mais pela agilidade, pela facilidade de uso,
por não estar inserido dentro de um contexto ainda mais moderno de mercado, o que o consumidor espera. Então, alguém vai lá e desenvolve um novo produto e serviço e ganha dinheiro com isso. Como é o caso que a gente comentou, o Waze com GPS, o WhatsApp com o SMS, Netflix com a Blockbuster, Airbnb com os hotéis e por aí vai. Segunda característica, geralmente a gente está falando de negócios que incentivam o colaborativismo. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês, é quanto mais você conseguir desenvolver produtos, desenvolver serviços, desenvolver canais de vendas que incentivem o colaborativismo, que incentivem ouvir o seu usuário, que incentive o seu usuário a apresentar o seu produto para o outro. Isso é uma nova tendência. São negócios que apostam e arriscam muito mais do que os negócios padrões, é verdade, porque geralmente quando a gente está falando de startups, eles têm muito pouco a perder, né? Mas, mais importante, eles têm uma gestão disruptiva. Então, essa nova gestão que a gente vem observando em todos os segmentos, ela é muito menos hierarquizada. Sim, continua tendo gestão, continua tendo chefe, mas ela é muito mais colaborativa também nessa gestão. Ela é muito menos chefia e muito mais liderança. E, de alguma forma, todos esses negócios, eles seguem alguns dos principais tendências de mercado, né? Que tendências seriam essas? Se a gente pudesse apostar nessas tendências. A primeira delas, interatividade. Então, hoje a gente sabe que para dar certo, o seu negócio precisa ser interativo. O seu negócio precisa, de alguma forma, ter um componente online e real-time. Não acontece mais naturalmente, o consumidor não vê como natural hoje esperar um dia para poder conseguir falar com alguém, ou ter que ficar no telefone ouvindo sinal de ocupado, né? Cocriação, então a gente já falou, incentiva a cocriação. Automação, então aqui temos um exemplo de uma assistente virtual. As assistentes virtuais estão dominando todos os mercados, né? Aqui particularmente uma assistente virtual que minha equipe implantou, e você observa que todas as empresas, à medida do possível, estão implantando seu chat online, estão implantando o que eles chamam de chatbot, AVI, para poder atender o consumidor mais rápido, né? Gamification. Então, essa é uma outra tendência muito forte. Você tornar a experiência do usuário mais divertida. Então, os grandes negócios hoje consideram esses esquemas de pontuação. Big Data. A gente não pode esquecer que a gente tem um mar de dados disponível. Como a gente pode usar esse dado a nosso favor? O próprio social. Então, sem dúvida, até algum tempo atrás, o pessoal falava, não sei se eu estou nas redes sociais, se eu vou estar nas redes sociais. Hoje, todo mundo está nas redes sociais. Sua marca está, estão falando de você. Então, cabe a você conseguir fazer o melhor uso disso. Mobile, sem dúvida. Internet das coisas. Então, a gente já começa a observar cases de internet das coisas se espalhando por todos os mercados. Se a gente para pensar nas seguradoras, hoje ela já tem informação online, quando você fala de seguro de automóvel, de como está dirigindo o carro aquele segurado. E isso pode ou não ser uma variável importante na precificação de risco dele, né? Na área de saúde, a mesma coisa. Nós temos lá as pulseiras inteligentes, né? O pessoal chama de smart bands. Então, essas pulseiras inteligentes dão uma série de informações do hábito de saúde daquele segurado, daquele indivíduo. E esse dado pode ajudar o RH das empresas e pode ajudar também a baratear o preço do seguro dele, porque ele tem hábitos mais saudáveis. Então, isso tudo vem com a internet das coisas. E a gente também observa já algumas outras tendências focando em futuro, mas que já chega muito próximo. Uma delas, os wearables, né, que são os vestimentos. Então, hoje as roupas, elas medem temperatura do corpo. O relógio está integrado com o celular no pulso, e por aí vai. Drones. Então, o uso dos drones para diferentes funções, para segurança de cidades, o uso dos drones para prevenção até de enchente,
o uso dos drones para entrega de correspondência em lugares que são distantes, por exemplo, com neve, enfim, extremos. Carros autônomos, né? A gente já está observando os testes com carros autônomos aí forte nos Estados Unidos, e aí, assim, tudo leva a crer pela velocidade com que vem chegando esse aperfeiçoamento, que muito rapidamente teremos aqui no Brasil isso. E aí, como é que a gente fica nesse cenário, né? Quanto que isso impacta, por exemplo, o fato de você agora segurar o carro, você não ter mais o motorista dirigindo. A biometria e reconhecimento facial, uma outra variável super importante, que vem com força para a questão de segurança. Os materiais flexíveis, a TV se dobra, o telefone se dobra. Fim do e-mail, em comunicação, a guerrilha virtual, outra coisa muito forte. As moedas virtuais, né? Hoje, os bancos centrais de todo mundo já estão preocupados com essa realidade. Qual é o volume de moeda que vem circulando e que eles não estão controlando? Robôs, né? No Japão, a gente já tem aí, como realidade, vários hotéis usando robôs na recepção. A popularização da impressora 3D, tem já estudos que mostram que a impressora comum ela vai deixar de existir e só vai compensar a gente imprimir coisas se for 3D, e o 3D está ficando muito barato. Então, tudo isso são coisas que, de alguma forma, vão mexer com os nossos negócios, fora todas aquelas tendências que a gente já comentou aqui. E aí, pensando, né, na realidade Latam, Latinoamérica, quais são os mercados potenciais que a gente enxerga mais inovação, enxerga mais novidade? O mercado de educação e cultura é um mercado que vem inovando muito, vem criando produtos diferentes, em cultura também, né, sobre diferentes aspectos. O mercado de viagens, turismo, entretenimento, mobilidade. Então, a gente aí tem inovação desde a mobilidade urbana, como foi o Waze, o Uber e outros, até dentro do avião, as companhias estão inovando em diferentes aspectos, um aplicativo que a gente baixa de entretenimento da TAM, por exemplo, isso já é realidade. Mas os hotéis estão inovando, a Airbnb, aí pensando em turismo e entretenimento, está inovando. Na área de saúde e bem-estar, né? Essa é uma outra área, saúde e bem-estar. A gente já falou das pulseiras inteligentes que não param de inovar, né? É uma área que vem com uma série de soluções pensando na qualidade de vida e isso impactando positivamente, por exemplo, no seguro de saúde e barateando esses custos, essa sinistralidade, de uma forma bem interessante. Em outros segmentos, a gente tem a área de bio e nanotecnologia, assinaturas foi um dos poucos segmentos no Brasil que cresceu mais de 20% mesmo na crise. Hoje a gente tem assinatura de tudo, assinatura de vinho, de cerveja, de roupas, de utensílio, enfim. Setor de energia, também muita inovação, a gente já está observando no setor de energia, com reciclagem, eólica, o preço da foto, né, da energia solar caindo muito. Como que tudo isso será que não impacta, por exemplo, em seguros de grandes riscos nas organizações? E, obviamente, o setor de fintech, né? Então, a gente tem aí meio de pagamento, então temos cases no Brasil específicos de meio de pagamento, os bancos virtuais, o setor de cobrança, então não para de surgir plataformas de cobrança que estão substituindo o telemarketing, em que as pessoas negociam online, efetivamente, como é que pode pagar sua dívida. E, por que não, né, o setor de seguros. Hoje a gente só ouve falar das insurtechs, mas eu acho que o que falta é a gente amadurecer um pouco, entender como o digital pode, de alguma forma, se unir ao mercado. Então, são movimentos ainda que, eu diria que estão no início, e que vão se amadurecer. Pensando em cases, né, de uma forma mais tangíveis no Brasil e na América Latina, nesses setores todos que a gente já falou, em meio de pagamento, o primeiro case foi o Nubank, né? O Nubank chegou aí a valer casa de bilhão em muito pouco tempo.
e uma solução totalmente nova, um cartão desbancarizado que não pertencia a nenhum banco, que depois foi embandeirado, né, pelas bandeiras tradicionais, como a Mastercard. O Quero Quitar. Quero Quitar é uma plataforma de cobrança nesse modelo que a gente está falando. Você entra lá, negocia quanto que você quer pagar. Eu gosto muito desse aplicativo aqui na área, diria, de entretenimento, que é o Beer or Coffee. Então, você tem uma hora disponível na praia, ou você tem uma hora disponível na Avenida Paulista, porque você está esperando para uma reunião. Você vai lá, baixa o aplicativo e marca com a sua rede para tomar um café com desconto ou uma cerveja com desconto, que já está negociada pelo aplicativo, para falar de diferentes assuntos. Você vai lá e escolhe qual assunto que você quer falar. Desde cinema até política, negócios, o que for. O Pin My Pet, que agora já transformou também em Pin My Baby, né? Nada mais é do que usa a internet das coisas. É um chip que você coloca no seu cachorrinho e consegue monitorar onde que ele está, quanto que ele está caminhando por questões de saúde, enfim, e uma série de outras informações. E a mesma coisa no bebê, né? Então, esse chip já está sendo usado até como alerta para os pais que deixam o bebê dentro do carro, mas também em colônia de férias, por exemplo, onde que as crianças estão com 5 anos. Micasei.com é um grande case brasileiro que também virou referência em outros países como o primeiro marketplace efetivo, não foi um marketplace de grandes lojas, mas sim um marketplace focado em casamento, que a partir de uma única plataforma você conseguia contratar decorador, você conseguia contratar buffet, um espaço, fotógrafo e por aí vai, tudo que está envolvido nessa indústria. Mas e aí, né? E no mercado segurador, o que a gente, enfim, tem ouvido? Nada muito, eu diria, diferente do que os outros mercados. A inovação ela vem para todo mundo. A gente hoje consegue enxergar no mercado segurador inovações fortes em canais de vendas, em serviço de atendimento, na aproximação com startups, então a partir de produtos, no uso do marketing a partir do digital, em clínicas de inovação e etc. Eu posso falar para vocês que, enfim, sou chamado constantemente para apoiar o trabalho de grandes corretoras, seguradoras, etc. E aqui nas aulas também da Funenseg com o pessoal do dia a dia. E fico surpreso de ver como que esse mercado está inovando e está criando soluções em todas essas frentes. A primeira delas, eu lembro bem, em 2007, 2010, quando eu estava na Sul América, a ING era parceira da Sul América, e a ING criou lá fora um produto chamado ING Direct, né, em que as pessoas, era uma grande plataforma de geração de lead online. A gente conseguiu colocar isso na época aqui e direcionar leads direto para o canal corretor de acordo com o seu perfil. Mas tudo isso muito organizado, algo bastante pioneiro na internet, que a ING lá fora fez em grande escala. Aqui no Brasil, agora recentemente, enfim, não podemos deixar de comentar, a gente tem aí todo o barulho que o case da Use vem causando. E não é nada coisa de outro mundo, é algo que hoje em todos os setores você já tem um negócio online que está fortemente embasado em conteúdo, né? Uma estratégia de marca bem definida e de conteúdo específico para um determinado público. E isso vai gerando lead naturalmente. Um outro case que eu gosto bastante de comentar é o pessoal da Minutos Seguros, que também sai de um mundo de corretora tradicional e começa a potencializar a venda do seguro através do online, né? Deixa para um determinado perfil fechado aquela venda no online e depois conduzida já no online, através do telefone, só fecha essa venda, mas toda essa geração, o online, uma ferramenta muito poderosa de geração desse lead. Temos aí um case novo, a ThinkSeg, né, que vem aí com uma proposta também de aglutinar
o mercado corretor, os pequenos corretores, em uma plataforma. E que, enfim, está crescendo absurdamente, né? E, aí com patrocínios de time de futebol, etc. O próprio Uber, se a gente para analisar o que é o mercado de seguros, né? O seguro app, né? Que a gente pode vender, começou vendendo em viagens, está inovando. Né? Você contrata o seguro app na viagem do Uber. A Porto Seguro, aí falando das grandes corretoras, criou o que foi especificamente, falando de seguros, a primeira incubadora do país, que é a Oxigênio. E aí dentro da Oxigênio, eles têm lá dentro uma série de cases de mercado, procurando novas soluções para atender melhor o corretor, procurando novas soluções para desenvolver produtos inovadores, procurando novas soluções para o usuário final, por aí vai. Agora, a pergunta que todo mundo faz é, tá bom, todo mundo está inovando, mas por que inovar? Eu gosto muito de mostrar esse slide aqui, que ele deixa registrado um pouco o que é esse movimento, né, de inovação no país. Todos esses logos que nós estamos vendo na tela não são por acaso. Todas essas empresas, a gente falou aqui da Porto, mas todas essas já têm o seu programa de inovação. Então, o Bradesco criou o InovaBra, está trazendo para dentro de casa, a cada 4, 6 meses, uma série de startups que está revolucionando os seus negócios. O Itaú criou o Cubo, a Mastercard criou Hackathons, que é um formato colaborativo de desenvolvimento de soluções novas. A Telefônica criou o Aira. Mas todas essas frentes aqui têm o seu negócio inovador ou o seu programa de incentivo à inovação. Por que isso? Né? Eu diria que tem alguns motivos. Primeiro, para testar práticas alternativas, sem comprometer o negócio principal da companhia. Aí falando principalmente para a grande empresa. Promover uma maior agilidade corporativa. Então a gente sabe que no mercado segurador, as grandes empresas não são diferentes dos demais mercados. Você tem toda grande empresa uma burocracia. E quando você começa a criar programa de inovação, a incentivar startups, você acaba, de certa forma, promovendo uma agilidade maior nesse desenvolvimento. Introduzir novas tecnologias. Então, testar todas essas novas tecnologias que estão aí, que se você não fizer, o seu concorrente vai fazer. Reduzir custos de execução. Por exemplo, assistente virtual, quanto que ela não reduz o custo de call center. Focar em melhorias de processos. Mas não só. Experimentar novos caminhos, antecipar tendências de mercado, criar uma cultura interna de empreendedorismo e experimentação, isso é muito importante. Cada vez mais a gente ter nas equipes pessoas que têm esse perfil inovador é saudável. E valorizar a imagem da organização junto ao mercado. Né? A verdade é que hoje as pessoas estão muito atentas às empresas que estão inovando, que estão fazendo diferente. Tudo bem? Agora, para inovar, é importante, antes de tudo, a gente definir os nossos objetivos. Né? Qual é o objetivo com inovação? O que a gente quer com isso? A gente quer mudar, de repente, criar um novo negócio? Ou uma estratégia de crescimento? Quando eu estou falando aí especificamente de vendas. A gente quer investir em cultura organizacional inovadora, porque eu sinto que eu tenho esse problema interno. Promover uma imagem da companhia junto ao mercado. Ter acesso a novos mercados. Reduzir custos em processos, como a gente citou aí no caso do call center, mas tem vários outros processos no mercado segurador que a gente vê que estão se digitalizando e, de alguma forma, promove uma maior agilidade e reduz custo. Mesmo processo de subscription, mesmo processo de pagamento de sinistro. E aí, né, a gente pensa, tá, quais são as minhas prioridades em termos de inovação, em termos de digital? Eu acho que é um exercício importante. Todos nós temos que fazer. E aí o que eu venho muito ouvindo, e aí separei aqui algumas questões nesse sentido, são preocupações que são pertinentes e que vale a pena a gente estar destacando em relação a tudo isso. A primeira delas é
a maneira de gerir, né, e converter leads de forma eficiente nesse mundo digital, ela vai mudar, né? O que eu posso falar é que a gente tem uma grande oportunidade em mãos, porque se a gente para analisar o que representa hoje o volume de acesso à internet no Brasil, quantas pessoas hoje buscam online por produtos, a gente começa a entender que antes o esforço que eu precisava fazer, que era 1 a 1, ele ganha uma outra escala, né? Com um custo, como eu já disse, muito menor se eu tiver uma estratégia eficiente de comunicação. Agora, só isso não basta. O que a gente percebe é que nesse mercado, como qualquer mercado que ainda está aprendendo, tem muito lead que chega e que depois se perde, né? Então, se eu pudesse deixar uma dica aqui nesse sentido, seria estruture o seu processo, não só de geração de lead online, mas como é que esse lead online vai, de alguma forma, conversar depois com o fechamento do negócio. Como é que eu vou estar recebendo com a agilidade que a internet pede esse lead e qual a estrutura que eu tenho de conversão desse lead, que às vezes é um pouco diferente da tradicional, então isso é importante. Outro ponto canais alternativos de atendimento, né? Quais são? O que as pessoas esperam? Como atender essa demanda? Eu diria que, assim, pensando no dia a dia, por exemplo, de um corretor que está na rua, o básico hoje, por exemplo, é o WhatsApp. Se a gente para pensar hoje que a comunicação do brasileiro via WhatsApp está 20 vezes maior do que telefonando, a gente começa a entender o poder dessa ferramenta. Não ter um WhatsApp habilitado hoje, o quanto será que não prejudica a sua imagem em relação ao seu cliente? Não é nada de outro mundo, né? Não é nada absurdo, não é nada impossível de manusear. Então, eu diria que essa é uma dica básica. Agora, ó, já faço o básico. Sou uma grande corretora, sou uma grande seguradora. Por que não ter um chat online? Já tem o chat online. Evoluir para o próximo canal, né? Por que não criar um assistente virtual que vai automatizar tudo e reduzir seus custos efetivamente de atendimento humano? Agora, de qualquer forma, independente do canal que você escolheu, tem gente que sai desenvolvendo aplicativo, mas aí o aplicativo está lá rodando, só que na hora que aquele aplicativo está no ar, ele precisa de manutenção, e às vezes não tem nem pessoas por trás para atender a demanda gerada naquele aplicativo. Então, acho que cada passo que você dá, você tem que pensar passo a passo na estrutura que você tem. Mais importante é a evolução, né? Hoje, o digital, você tem tantas opções de canais de atendimento, que são todos muito mais baratos e eficientes do que era no passado, ou presencial, ou só o telefone, que, enfim, eu diria que a gente tem várias opções, é uma carta de opções para a gente escolher. E aí a pergunta que geralmente chega com maior frequência, né, enfim, uma angústia que a gente sente natural do setor, e como é de todo o setor, o online versus o presencial. Será que o online, em algum momento, vai matar o que é a necessidade do presencial? Eu vou dizer para vocês, eu gosto muito, quando a gente para analisar de um mercado que agrega valor, de um produto que é um produto complexo, de clientes que precisam ser bem atendidos, da lógica uma coisa não mata a outra, uma coisa soma a outra. Eu diria que hoje o desafio é muito maior como enxergar o online como um bom canal de atendimento, como enxergar o online como uma grande oportunidade de marketing muito mais barata que antes eu não poderia fazer no offline, porque de repente eu não tinha dinheiro para pagar a Globo. Como enxergar o online como um bom canal de relacionamento, né? De desburocratização dos processos. Eu acho que é muito mais nessa linha. Porque o ser humano ainda, na verdade, ele precisa de ser humano. Mesmo nas mídias sociais, eu gosto de dizer que as mídias sociais elas são amplificadores do relacionamento humano no dia a dia, né?
Só que tem pessoas que têm medo de conversar nas mídias sociais. Não, se você tem uma estratégia adequada, aquilo pode ser um grande canal para você. Para conversar com sua base atual ou para identificar oportunidades futuras. Então, enfim, eu não vejo assim. Eu acho que todo mercado que é muito embasado em relacionamento, o online ele sempre vem para somar. E assim eu acredito que é no caso do mercado segurador. E a gente tem grandes oportunidades. Acho que o mercado está evoluindo muito nesse sentido. Tem um outro mercado que eu gosto bastante, que atuo bastante como professor na SPM, que está sofrendo muito, que é o pessoal de conteúdo, jornalista, as editoras, as grandes redações dos veículos. E aí, a mesma coisa, cada vez mais a gente sente que o online ele é um grande potencializador da atividade deles, porque as pessoas continuam precisando de conteúdo com qualidade, né? Então, eu acho que não. Eu acho que uma coisa não mata a outra. Acho que uma coisa soma a outra. Cabe a cada um de nós enxergar a oportunidade e trabalhar, né? Trabalhar, se qualificar para ela. Bom, pensando aí, falando em qualificação, aqui na escola, né, na Funenseg, então, o pessoal desenvolveu cursos que já estão no ar, e aqui em São Paulo já tiveram turmas, no Rio agora tem, enfim, pelo interior do país e outras capitais, que tem 3 módulos, e que eles dividiram em básico, né, construindo a presença online, intermediário, como divulgar o seu negócio online, e no avançado, como efetivar as vendas online, né? Então, é meio que um passo a passo para quem ainda está começando nesse negócio. Mas se você é apaixonado pelo tema, quer dizer, quer saber mais sobre esse mundo de digital, quer saber mais sobre inovação, gosta efetivamente de marketing e produtos, de relacionamento com o cliente, então eu separei aqui uma mini bibliografia com 4 livros, todos já em português, já tem traduzidos. Esse primeiro eu gosto bastante, que é Organizações Exponenciais. Esses outros aqui falam bastante sobre inovação, né? Então, algumas regras básicas, alguns insights para inovar. E esse último fala bastante de empreendedorismo, de como desenvolver essa mentalidade empreendedora, que é bastante importante hoje em dia. Bom, eu espero que, de alguma forma, tenha atendido, tentei responder aqui as perguntas, de alguma forma, a maioria das perguntas que vieram era nesse sentido, mas vocês continuam com os meus canais de contato, para a gente estar interagindo depois. Esse aqui, eu diria que pode ser um bom slogan para a gente, né? Inovação é o que nos move. Aqui, aproveitar e deixar com vocês os canais de contato da escola, para quem quiser saber mais sobre o tema, trocar ideias sobre cursos, enfim, esses são os canais. E, mais uma vez, aqui os meus canais de contato. Bom, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês e até uma próxima. Até mais.